Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que apresentamos a palestra cantada com Edu Dadauê, artista espírita desde o berço, servidor do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tema da palestra: Jesus de calça jeans. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, você que está nos assistindo diretamente da Rádio Fraternal, Web Rádio TV Fraternal. Muito contente em estar com vocês aqui e hoje falarmos sobre um tema um pouquinho diferente, o tema, né? Jesus de calça jeans. Eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos de entender o porquê desse tema. Nós vamos abordar aqui sobre Jesus, esse nosso querido mestre, e através dessa conversa que nós vamos ter, vamos também cantando algumas músicas para trazer aí um pouquinho de alegria e também de harmonia para a nossa transmissão. Vamos começar com uma música de Tim e Vanessa chamada A Prece, para nos conectar aí com o Mestre e todos os espíritos que estiverem nos assistindo e você que está com a gente em casa também, vocês possam se ouvir com o coração. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Da pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Em Obras Póstumas, na página 178, existe uma passagem sobre a música espírita, onde Rossini, de uma forma esplêndida, coloca esclarecimentos sobre a influência da música. Não só a influência, aquela conhecida que a gente imagina, sente ao ouvir uma melodia, mas mais do que isso, a influência da música sobre a alma e inclusive sobre o progresso moral. Ela é reconhecida já no mundo, mas em razão dessa essa influência às vezes é ignorada por algumas pessoas. A sua razão está inteiramente no fato de que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Este sentimento existe em um certo grau, mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar, mais elevado. Aquele que está privado desse sentimento ao ouvir uma melodia como essa, mais serena, acaba sendo levado gradativamente a essa harmonia, a esse sentimento que transmuta daquela situação que ele estava para uma situação onde ele é arrastado a um mundo ideal, por um instante apenas, onde aqueles prazeres e aquelas sensações da vida rotineira aqui na Terra, principalmente, passam a ficar em segundo plano. E ele coloca exatamente assim: a música é posta a serviço do sentimento para produzir a sensação. O sentimento no compositor é a harmonia. A sensação no ouvinte é também harmonia, só que com a diferença
de que ela é concebida por um e recebida pelo outro. A música é o médium da harmonia, minha parte preferida. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e dá. Como um refletor, devolve mais ou menos bem a luz, segundo mais ou menos brilhante e polido, como o médium exprime mais ou menos os pensamentos dos espíritos, segundo ele seja mais ou menos flexível. A música é essencialmente moralizadora, uma vez que harmoniza as almas e que a harmonia as eleva e engrandece. A harmonia e a ciência e a virtude são as três concepções do espírito. A primeira o extasia, a harmonia. A segunda, que a ciência, o esclarece. E a terceira o eleva. Possuídas as três em suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Falando de pureza, Jesus é o ser mais puro que pisou na face da terra. Ele conhece a harmonia divina. Jesus e Deus, criatura e criador, onde o primeiro esteve entre nós e trouxe o exemplo máximo da humildade, o exemplo de amor sem fugir jamais às leis que o antecederam em seus precursores. Porém, passemos por uma reflexão interessante. Segundo a própria a ciência e a literatura espírita também, a Terra possui mais ou menos 4 bilhões e meio de anos da sua formação. Foi esclarecido pelos espíritos superiores, através de Kardec, que Jesus é o nosso governador e que ele orientou diretamente, com o apoio daqueles técnicos celestes, a formação do planeta, para que houvesse vida, para que ele tivesse condições de nos receber. Então, podemos dizer o seguinte: Jesus é um ser celestial, crístico, há mais de 4 bilhões e meio de anos. Porque ele não se formou como alguém pode pensar, mas ele já nasceu perfeito. Não, não existe. Ele percorreu todo o caminho que nós estamos percorrendo. Porém, antes, em outros lugares. Esse Espírito, Jesus, fica difícil da gente imaginar tamanha pureza, tamanha perfeição, há tanto tempo já. Mas, como eu falei, ele está ligado diretamente a Deus, ao Criador. E o Deus, nós podemos conhecer também através dos seus atributos. Podemos falar sobre Deus, tentar entendermos Deus através dos seus atributos. Onipotente, onipresente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas também podemos chamá-lo de natureza. Nosso amigo Aldo Montelevich compôs uma música sobre a natureza chamada Vida, que eu vou interpretar para vocês aqui. A luz de uma estrela brilhar, a leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição a aprender. Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador. Criaturas do mar, a beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir. Essa voz de criança que ri dentro
dentro de mim tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Sim, todos têm seu papel, as abelhas velando o vergel. Um compromisso de amor, sinfonia da cor dos ipês amarelos ao sol. Arremedado a rebol, a nascente do rio, descedenta o atento bugio, dando guarida aos guarás e aos tamanduás, a pequena cigarra que já veio cantar. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar? Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu e assim será. Viverá, a vida nascerá. Tudo que Deus tocou, viveu e assim será. E assim será. Jesus falou e foi registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, nas passagens onde os evangelistas registraram. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então disse ele, no capítulo que fala sobre a sua realeza, a realeza de Jesus. Então ele disse assim: que não se perturbe vosso coração, crede em Deus, há muitas moradas na casa do Pai. Aí afinal, nós usamos a razão para tentar interpretar e entender que aquela jornada que nós falamos, onde Jesus chegou ao estado crístico, com certeza não se deu na terra, claro, ela se deu em outras moradas na casa do Pai. Inclusive, Jesus é sabido que tem mais do que o nosso planeta como governador, como comandante. Alguma coisa em torno de... seriam 8 planetas que ele comanda e governa, inclusive onde fica a capela, né? Está lá também sobre a sua orientação. Até por isso mais fácil aquele intercâmbio quando os exilados lá de Capela vieram para o nosso planeta para estabelecer aí uma nova ordem, acelerar a nossa evolução. No Pinga Fogo, que Chico, pela primeira vez que ele participou de um programa de televisão, na TV Tupi, no dia 28 de julho de 1971, na época o Canal 4, em São Paulo, foi mediado pelo Almir Guimarães, e sendo aí em 2 programas, foram feitos 2 programas no mesmo ano, em mês de julho e depois o outro no final, em dezembro, próximo ao Natal. E nesse programa, o primeiro, Chico é questionado sobre se poderia haver um contato com civilizações de outro planeta.
Naquela época, Apolo 15 rumava para a Lua. E ele então responde, porque houveram várias missões depois que conquistou, que os Estados Unidos, a NASA, colocou os pés na Lua, ainda houveram outras missões. E ele coloca da seguinte forma, eu tenho que ler porque é extremamente importante que vocês ouçam como ele respondeu a essa pergunta. E está lá, qualquer um de vocês pode acessar o YouTube, procurar lá esse programa do Pinga Fogo, de Chico, vocês vão constatar essa mesma resposta. Ele diz o seguinte, abre aspas, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguiu o apoio de Fernando e Isabel, os os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito, isso em 71. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra. Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio em usinas, vamos dizer, de alumínio e formação de vidro e matéria plástica na própria Lua, para a construção desses redutos da ciência terrestre e, provavelmente, água será fornecida pelo próprio solo lunar. Acabando. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades de nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade, todos com respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. É de arrepiar essa resposta em 71. Eu trouxe aqui alguns, não vou detalhar muito, porque não é o objetivo, mas algumas matérias recentes, 2021, um pouco antes, alguma coisa de 2022 e 2008 também, alguma coisa, onde as agências espaciais já estão realmente fazendo isso tudo que ele acabou de prever na sua resposta. Vou dar alguns exemplos. Em 9 de março do ano 2021, a China e a Rússia oficializaram um acordo para uma construção de estação de pesquisas na Lua, chamada Estação Internacional de Pesquisas Lunar, sobre a sigla ILRS. A Agência Espacial Europeia, a ESA, assinou recentemente um memorando em colaboração com a NASA para a construção de uma estação em órbita lunar, denominada Lunar Gateway.
que servirá de ponto de apoio para missões tripuladas. No entanto, a agência não descarta possível cooperação com a China. Isso eu peguei na internet, não é nada que foi algum livro antigo de ficção ou algo assim. São notícias. A China acabou de criar uma nova lua artificial para simular a gravidade. Essa lua artificial, e também estão trabalhando na criação do sol artificial, para simular as situações desses astros e da Lua. O projeto da NASA, chamado Artemis, tem como objetivo principal levar os humanos novamente à Lua em 2024. O projeto conta com a parceria da SpaceX e com a nave Starship SN-20. Tem mostrado grande capacidade de levar foguetes fora da Terra e pousá-los com segurança. A empresa do Elon Musk, que é conhecido aí nas mídias, que é a SpaceX, ele conseguiu reduzir em mais de 10 vezes o custo da missão de uma viagem espacial, porque ele conseguiu reduzir o custo daquilo que é mais caro, que é o foguete que leva a cápsula para sair da Terra. E ele consegue, então, fazer isso, e eles conseguem trazer de volta essa cápsula, ela pousa em um lugar pré-determinado, e eles conseguem usar esse mesmo foguete novamente. Isso barateou demais, e a NASA os contratou, assinou um contrato para eles fazerem todas as viagens espaciais, não mais como era antes. A jornada da tecnologia do futuro do Elon Musk, ele tem como missão, a SpaceX tem como missão, colonizar Marte. Eles têm um plano de colocar um satélite, um foguete, levando lá para Marte os equipamentos, não tripulado inicialmente, depois levando equipamentos para construção. Não sou eu que estou dizendo, eu li isso lá. Eles querem levar conteúdos, insumos e infraestrutura para a construção de uma fábrica de alumínio, uma fábrica de produção de vidro, para construir as cidades de vidro que o Chico estava mencionando em 71. E depois tripuladas, né? E por aí vai. Em 2000... e também hoje são 4 grandes empresas que estão fazendo aí essa troca de uma disputa positiva de quem consegue conquistar esse espaço. E aí a gente vê que o Chico, através de Emmanuel, a inspiração que estava lá, estava completamente certo sobre a nossa conquista espacial, desde que nós não entremos em uma guerra nuclear nos próximos 50 anos, a contar de 69 para cá. Essa música chama-se A Estrela. A composição dela, inspirada no que vocês acabaram de ouvir, né? Falando um pouco sobre isso. Olhando daqui, você parece interessada em mim, posso ver. Olhando daí, aqui pra terra você pode me ouvir. Olhando daqui, você parece interessada em mim, pode crer. Olhando daí, aqui pra terra você pode me ouvir. Daqui do céu, parece longe quando você estende a mão, mas vai entender que no espaço que se usa é o coração. Daqui do céu, somos estrelas salpicando na escuridão, mas a tua luz é um farol no mar da imensidão. Jesus continua com o seu trabalho e coloca no capítulo 4, registrado no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação ela já fazia parte dos dogmas judaicos, mas com o nome de ressurreição.
E somente os saduceus, naquela cultura, na época, é que não acreditavam na ressurreição ou na reencarnação. Essa ideia dos judeus e de outros povos, ela não é nova, ela é antiga. E existe uma passagem onde Jesus responde ao fariseu Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele próprio dá a prova da imortalidade nas passagens, né, da transfiguração e da ressurreição. Até é importante destacar a passagem onde estão lá os 500 da Galileia, quando ele retorna, e até Tomé precisa, Jesus, através da materialização, permite que ele toque as suas feridas, para que ele creia na imortalidade da alma. Ainda falando desse capítulo, Kardec, na elaboração do Livro dos Espíritos, reuniu informações de diversas maneiras, mas vamos resumir, né, psicografadas, em mensagens de médiuns que auxiliaram no trabalho. E muitas vezes foi recebido mensagens, psicofonia, de espíritos que desencarnaram e, uma vez desencarnados, contam as suas histórias, contam a sua experiência, ou por suicídio, ou porque sofreu algum tipo de acidente, ou porque morreu de causas naturais, e como foi essa passagem, o que ele encontrou e como foi essa experiência. Desses diversos depoimentos, Kardec catalogou, e é possível, sem dúvida alguma, entender que o espírito é o mesmo que estava encarnado. Se ele tinha paixões, ele continua tendo as paixões. Se ele tinha a bondade no coração, assim também continua do outro lado. Os amores, as pessoas queridas, continuam da mesma forma no plano espiritual. Então, não há uma transição de maneira mágica ou de alguma outra forma esotérica, que quando a pessoa desencarna, ela muda de patamar numa hierarquia espiritual. Ela continua o mesmo, ela só tem uma amplitude. E esses registros comprovam a tese da existência, da continuidade da vida e, por consequência, os casos da reencarnação. Eu trouxe um livro para vocês, inclusive é um livro ele não é psicografado, ele é um livro chamado Os Novos Estudos sobre a Reencarnação. Ele faz parte de uma série de pesquisas brasileiras sobre o espiritismo, um grupo de professores pós-doutorado com uma extrema bagagem na área da ciência, que fazem um estudo do espiritismo de maneira bastante séria e metodológica, seguindo os métodos científicos. E esse livrinho aqui, bem fininho, ele fala sobre os casos sobre reencarnação. Tem lá casos que ele cataloga de uma maneira bastante pedagógica, simples, é gostoso de ler, é bem facinho. Casos de crianças que voltaram e na tenridade. Tem um caso em que resumindo, ele desencarna, ele chamava Ronaldo, e ele desencarna, e por suicídio ele toma um veneno de formiga e mistura com alguma bebida, como se fosse um refrigerante, aquilo fica vermelho, e ele, depois, passados 5 anos, alguma coisa perto disso, ele então reencarna na mesma família, filho da irmã dele, na irmã quando ele ainda é encarnado, o Ronaldo. Mas vem como um nome, vem Jandira, algum nome assim feminino, ela vem como um espírito feminino. E tem umas características que vão se manifestando logo em tenridade, sobre você não é minha mãe, eu lembro como minha irmã, e a minha mãe é a avó. Então, coisas desse tipo, no linguajar infantil, naturalmente, mas dando esse tipo de informação. E a coisa vai evoluindo, quando está com 11 meses, começam a ficar mais sérios os comentários, as informações, eles vão cruzando tudo isso e vão registrando em livros. Ele é de 76, é um livro, inclusive, é difícil de achar, mas é uma das teses brasileiras falando com um estudo catalogado e de maneira
seguindo a metodologia científica para o estudo da reencarnação. Existem vários grupos, inclusive lá fora, na universidade, nos Estados Unidos, tem um grupo lá permanente de estudo sobre a reencarnação. O que é importante falar sobre a reencarnação? A reencarnação, estudos sérios, tem um outro americano também, que ele tem mais de 20 casos catalogados, registrados, falando sobre os casos de lembrança, até por hipnose, quando já foi feito, outros casos que foram sem a hipnose, também por registros, enfim. Até tem uma matéria, se você procurar na internet, nos streamers, vocês encontram também sobre isso. Mas o que é interessante é que a reencarnação traz de volta à Terra e permite, pelo esquecimento, de que o espírito mostra aquilo que de fato ele é. Então, quando ele reencarna, ele tem um esquecimento e ele vai ter oportunidade de aprender, de crescer numa outra situação. Então, tudo aquilo que ele trouxe quando ele desencarnou, como eu disse lá atrás, permanece. Então, a prova, né, a necessidade da reencarnação é para colocar à prova tudo isso que ele aprendeu, que ele evoluiu, de fato, porque ele esquece aquilo que ele tinha recentemente lá no plano espiritual e volta numa nova vida. Porém, esses casos que foram catalogados é muito intenso, é muito ostensivo as lembranças, e então eles registram. Nessa questão da reencarnação, então, por exemplo, vocês têm lá explicações que são registradas aqui, casos de genialidade, tão em tenridade. Professor de algum tipo de, por exemplo, piano, para um aluno de 4 anos, e em 1 ano, nem isso, ele já está superando o conhecimento do próprio mestre. Então, não é possível que em 5 anos de idade ele tenha aprendido a tocar obras clássicas com aquele nível de perfeição. E a gente vê aos montes, é muito fácil hoje pesquisar sobre isso, a gente vê sobre essas crianças que estão em tenridade, já manifestam essas lembranças, né? Sobre isso, tem uma música muito linda, também da dupla Tim e Vanessa, chamada Revida, que conta a história do espírito naquela fase de transição, de um pouco de aflição por estar numa situação não tão agradável, uma angústia, e ele então recebe a bênção e vai reencarnar. Olha como fica bonito isso. Chama-se Revida. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio a eternidades, um rumor acende em prece e acende claridade e resplandece e acalma tempestades. Onde o gládio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença que une, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Onde o gládio que nos pune,
granitos, onde a sentença quis unir. Se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sono e um seio me envolve, criança serei, criança serei. Jesus, no capítulo 8, fala sobre bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Na reencarnação, nós voltamos à infância e as nossas janelas do conhecimento ficaram todas novamente escancaradas, aonde estamos abertos ao máximo que for possível nos trazer de conhecimento da influência do meio e da influência dos nossos pais, principalmente, e através do exemplo, principalmente, né? Dessa nossa inocência que Jesus vem nos ensinar como a referência das almas puras. Não da ignorância e da ingenuidade, mas da pureza das intenções, dos pensamentos livres de vícios e malícias, que corrompem os imperfeitos. Jesus nos ensina a humildade, a alegria, a doçura, o encanto, a espontaneidade e o não perdoar porque você não se ofendeu, a bondade e a liberdade. Essa passagem, a próxima música que eu vou cantar, chama-se O Menino, a Menina e a Bola. Eu consegui trazer nessa canção, é difícil contar para vocês, a emoção, aquilo que mais perto eu cheguei da infância, desse exemplo da inocência, da liberdade, de ser feliz. Quando eu era pequenininho, eu ia todas as semanas na casa de uma avó, uma minha bisavó, chamada Avó Maria. E meu pai e minha mãe nos levavam lá, nós éramos 4 filhos, e tínhamos mais 5 primos, e nessa casa a família inteira se reunia. E lá, ela era uma médium ostensiva, e ela dava passe em todos nós, conversava com a gente, era muito interessante. E aquela lembrança de pé no chão, era uma casa na periferia, onde a gente podia... ainda estava asfaltando a rua, então a gente andava descalço na argila, quando chovia, virava um rio ali de águas da chuva, e a gente brincava naquela água, e era uma coisa totalmente ingênua, feliz. Então, para vocês conhecerem O Menino, a Menina e a Bola, remetendo a essa passagem de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Menino e menina, deixa a bola rolar. Hoje é segunda-feira e a vila foi trabalhar. Pé descalço na terra marrom, olho no céu, no cerol. Pula essa corda que bate no chão, isca tá presa no anzol. Ilaiê, 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 ilaiê. Ei, menino
olho no céu, no cerol. Hoje é segunda-feira, isca tá presa no anzol. Pé descalço na terra marrom, deixa a bola rolar. Pula essa corda que bate no chão, a fila foi trabalhar. Não, desculpem a emoção, mas não tinha como eu não voltar naquele tempo, né? Mas Jesus também falou, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmos. E definiu como ser o maior mandamento, né? Com o tempo, nós, depois de encarnados, nós vamos saindo dessa fase da infância. Nós vamos, então, nos transformando, vamos criando a nossa própria persona. E o nosso ego, muitas vezes, acaba tomando conta. E nós vamos, então, esquecendo, muitas vezes, de sermos aquilo que nós somos, e acabamos usando algumas máscaras, e acabamos tentando nos adaptar ao meio, e vamos tentando ali, aí acabamos entrando numa ciranda que nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, muitas vezes. E esse desamarrar dessa fase só acontece através do autoconhecimento. Porque como eu vou amar o meu próximo se eu ainda não me amo? Como eu vou fazer o bem a alguém se eu não faço o bem, não quero o bem, não tenho uma autoestima, eu por mim mesmo, um cuidado com o próprio corpo? Jesus conta na parábola do mau servo que devia 10.000 talentos a um rei e que, após suas súplicas, lhe perdoou. Porém, o mau servo, ao sair, encontra um companheiro que lhe devia 100 moedas na época. Agarrou-o pelo pescoço e, cobrando o pagamento, este companheiro, após atirar-se aos seus pés, pedindo em súplica que o perdoasse, acaba preso e sentenciado a pagar tudo o que devia. Os outros servos, ao ver essa atitude, foram contar ao rei que acabara de prender e condenou a atitude do mau servo, que havia sido perdoado por esse rei e não o fez com o seu próximo. Amar ao próximo como a si mesmo é tão difícil se nós não sabemos nos amar. Uma música que foi feita, que eu vou apresentar para vocês agora, chamada Alto Amor, ela remete-nos a uma reflexão justamente dessa busca. Carl Gustav Jung, no livro Escutando os Sentimentos, escrito o médium Vanderlei S. Oliveira pelo espírito de Hermance Dufour, o livro se chama assim, Escutando os Sentimentos, a atitude de amarmos como merecemos. Ele diz o seguinte: que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolene dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? E que sou eu mesmo, sou eu o inimigo que é necessário amar? Essa, para a nossa reflexão, que está no livro do The Collect Works of the Gustav Jung, volume 6, na página 520. Então vejam como é profundo essa questão de amar ao próximo se a gente não se ama. Vou mostrar para vocês uma música também autoral chamada Alto Amor.
Às vezes eu sonho acordado, sem saber pra que lado vou, mas meu mundo que gira apressado, parei e quero ver o que mudou. As histórias que não têm fundamento, que como o vento venham me soprar, hoje morrem no meu pensamento. Só verdades eu quero escutar. Luz do sol, vejo minhas sombras, uma a uma vão se revelar. Cada pedra eu devolvo uma pluma, fica mais fácil para viajar. O tempo não para, dizia o poeta, no carrossel de brilho, som e cor. Muitos são os caminhos corretos, tudo começa com o alto amor. Você já ouviu falar, amar ao próximo assim como a você? E já parou pra pensar como vai dar o que há melhor em você? Amar é se respeitar, um exercício que se pode fazer. Depois é se perdoar, no tempo certo tudo vai resolver. Luz do sol, vejo minhas sombras, uma a uma vão se revelar. Cada pedra eu devolvo uma pluma, fica mais fácil para viajar. O tempo não para, dizia o poeta, no carrossel de brilho, som e cor. Muitos são os caminhos corretos, tudo começa com o alto amor. Você já ouviu falar, amar ao próximo assim como a você? E já parou pra pensar como vai dar o que há melhor em você? Amar é se respeitar, um exercício que se pode fazer. Depois é se perdoar, no tempo certo tudo vai resolver. Isso aí. Fora da caridade não há salvação. No capítulo 15, Jesus traz para a gente a mensagem: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãozinhos pequeninos, foi a mim mesmo que fizesse. Um senhor da lei disse: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém a Jericó. Não fala mais nada na parábola. Se ele estava indo, o que ele foi fazer em Jerusalém, se ele morava em Jericó e estava de passagem. Um homem. Caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram no meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passa pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha do mesmo lugar, vendo, também passou longe. O levita ele tem ele é aquele conhecido como gosta de ostentar a sua fé, né? Passou bem longe. Mas um samaritano que viajava de Samaria, viajava passando pelo lugar onde estava esse homem, e o tendo visto, levou-o
e ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, pondo sobre seu cavalo, levou a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que guardar e gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Ninguém pensou se aquele que foi pego por ladrões, qual era a condição social que ele tinha. E se ele era um ladrão? Também ninguém sabia. O samaritano simplesmente foi lá e ajudou. Não importava quem. Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, essas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, e faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente com termos bem definidos como a condição absoluta para a felicidade futura. Essa passagem também é interessante ler. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta verdade que ele disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, e ainda tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Destas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé. A esperança, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de uma crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostrando-a não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo, não só aquela caridade material, muitas vezes que alguns podem, outros não. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita o mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Eu gostaria de concluir esse nosso papo dizendo assim: Jesus, ele foi o ser mais supremo que esteve entre nós, né? Que trouxe um reino de paz e de amor. E ele conta com várias moradas na casa do Pai. Ele nos traz essa realidade, que não somos o centro do universo. Jesus nos ensina também que nós vamos nascer e morrer várias vezes para atingirmos a perfeição e que, portanto, não conseguiremos numa só vida, nós precisamos reencarnar. Em uma só é muito pouco. Jesus que diz que seremos crianças novamente para aprendermos a humildade e para aprender a destilar o ódio e o rancor em gotas de amor e de perdão. Jesus nos exalta o amor ao Pai sobre todas as coisas como o primeiro maior mandamento e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Esse mesmo Jesus é que nos dá o caminho para a vida eterna pela caridade, através da parábola, onde o socorro ao próximo, de maneira incondicional, nos faz pensar. Em algum momento, aquele homem foi atacado, podia ser um ladrão também. E eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então pense bem quando você cruzar com alguém numa estrada da vida com frio, alguém na estrada da vida com fome, com dor ou com medo. Os pequeninos são aqueles que necessitam de paz. Não importa se tem ou não um teto. Não importa se vivem na rua, se moram numa mansão, a sua cor, raça, credo, gênero, condição social, a nacionalidade, a orientação sexual, a profissão. Nem importando também a ideologia, a idade, a aparência. Onde e como ele vive. Se ele usa roupas caras, se usa trapos, olhe bem do seu lado.
naquele irmão pequenino, porque ele pode estar vestido de calça jeans. E você pode ajudá-lo. A Jesus que você está fazendo, isso. Então eu vou fechar com a música de Tim e Vanessa também, Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Isso aí. Obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.